Eu queria convidar você a abrir tua Bíblia, meu irmão, em Juízes, capítulo 11. Nós vamos ler 11 versículos exatamente. Do versículo 1 ao versículo 11. Talvez você não esteja familiarizado com o livro de Juízes, mas é a época em que relata a história dos juízes de Israel, né? Israel passa por um período em que ele tem alguns líderes que exercem ali orientação, governo, justiça sobre a nação de Israel. Juízes capítulo 11, versículo 1 diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Gileade é o pai de Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. A palavra Tobi aqui, no hebraico, é bom. Na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco, combate contra os filhos de Amon e sê nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo e pôs por cabeça o chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E Jefté é um homem diferenciado. A gente fica imaginando tudo que Deus fez na vida dele. E uma coisa interessante, irmãos, é que a gente precisa entender isso. E eu quero colocar isso como título dessa mensagem: Nascidos para a vitória. Diga para o teu irmão aí, meio que de longe: você nasceu para ser vitorioso. Diga para ele: você nasceu para ser vencedor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E é uma coisa interessante: se todos nós entendêssemos que o plano de Deus para a nossa vida é que nós nos tornássemos, cada um de nós, vencedores, pessoas de conquista, pessoas ousadas, corajosas, como seria diferente a nossa vida? Os especialistas hoje, que trabalham com coach e tudo, sabem muito bem, os especialistas de comportamento, que uma das maiores travas na vida da pessoa é ela não saber qual é o propósito de vida que ela tem. O que ela nasceu, para que ela nasceu, com qual objetivo, com qual propósito, por não saberem quem são de verdade, por não acreditarem em si mesmos. É interessante, a gente muitas vezes: você crê em Deus? Quem crê em Deus aqui? Levanta a mão. É fácil crer em Deus. É até fácil acreditar em alguém que a gente olha e fala: esse cara aí vai se dar bem na vida, esse sim. É fácil acreditar até nos outros.
O difícil mesmo é acreditar em nós mesmos. Quem nós somos. Se servimos para alguma coisa de fato ou não. A maioria das pessoas estão considerando a si mesmas abaixo daquilo que Deus considera. A maioria das pessoas. Porque a gente tem dois extremos. Ou vai para o negativismo a respeito da gente, ou vai para o orgulho. Eu sou bom mesmo, eu sou o cara. Nós não sabemos encarar isso com naturalidade. Quem nós somos de verdade. Saber o teu potencial, saber tua capacidade, saber quem você é de fato, e não supervalorizar isso e nem menosprezar isso. Ah, isso aqui, isso é você. Tem gente quando recebe qualquer elogio, qualquer coisa, já se orgulha. Outros dizem, eu não posso, comigo não é possível isso acontecer. Interessante como é muito comum acontecer isso no meio das pessoas. Nós não nos valorizamos, nós não damos conta de quem nós somos. E precisamos entender, e aí esse texto vai nos ajudar em alguma coisa aqui. Entender exatamente algumas coisas importantes da nossa vida. Irmãos, saber quem você é e acreditar que Deus te chamou para você ser uma bênção é algo poderoso na nossa vida. Pastor, mesmo no meio da crise? Mesmo no meio da crise. Amém? Jefté é um homem que prova exatamente isso. Porque não importa, irmão, de onde você veio, não importa isso. Qual foi a tua história? O que aconteceu lá para trás? Se você foi rico, se você foi pobre, quando você nasceu, se disseram graças a Deus, ou se disseram que coisa, né? E tem gente que veio nessa condição ao mundo. Quando nasceu, a família desprezou, jogou fora, não valorizou. Um pouquinho desse lance aqui de Jefté, eu conheci o que é isso. Ser o filho, não de uma, quase, né? Minha mamãe quase foi isso, uma prostituta. Aí você no meio da tua casa, com teu pai, com a tua madrasta, e todo mundo deixa você de lado. Interessante essa cena. Fala um pouco comigo isso. Sou curado, irmãos, tranquilo, né? Sou curado por causa de Jesus. Mas você saber quem você é, mesmo independente da circunstância que você está ou esteve até então, não importa. Ai, que esse não prestava, esse aí foi marginalizado, essa pessoa aí não tinha, não importa isso. Na presença de Deus isso não importa. Alguém pode dizer amém? Importa o que você vai ser daqui para frente, desse momento para frente que você se encontrou com Jesus. Deus tem uma história diferente, uma história nova. Isso é algo que é tremendo quando nós nos colocamos diante de Deus. Porque Deus nos dá o privilégio, a graça, a misericórdia dEle nos alcança e nos dá uma vida nova. Né? E assim, que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É assim com Cristo. E quem vive essa realidade espiritual, porque isso é uma realidade espiritual. Quem vive essa realidade espiritual pode avançar e conquistar coisas tremendas em Deus. Porque o maior limitador que o diabo coloca na nossa vida é o medo, a insegurança, é não conhecer a si mesmo. Pode perceber tudo que você vê hoje no mundo, business, e você encontra, as pessoas estão tentando destravar outras pessoas, porque as pessoas estão limitadas, estão inseguras. Ah, mas o cara lá é doutor fulano de tal, inseguro, com medo, enfim. É uma coisa impressionante. Mas vamos ver o que a gente pode aprender aqui. Algumas lições nós vamos tirar desse texto. Você vem comigo, amém? Glória a Deus. Primeira coisa, se você quiser anotar aí, você pode. Primeira coisa, Deus vê em nós qualidades que ninguém vê.
Amém? Jefté era filho de Gileade, um gileadita. E aqui o texto começa então assim: era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Tem duas observações aqui: homem valente da ótica de Deus, do Espírito, daquilo que Deus vê, daquilo que Deus observa na nossa vida, daquilo que Deus projetou para nós. Pessoa valente, corajosa, ousada. Pastor, mas o meu temperamento não tem nada a ver com o temperamento, tem a ver com a visão que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu sou tímido, pastor, mas Deus diz para você: você é corajoso. Ele falou assim para Gideão: eu sou o menor da casa do meu pai, eu não posso, Senhor, eu sou mais pobre. E não importa a tua condição financeira, não importa como você começou a vida, não importa nada disso, importa o que Deus vê na sua e na minha vida, isso que importa. E aqui interessante que tem duas observações: porém, filho de uma prostituta, como se isso fosse um sobrenome, como se agregasse alguma coisa. Aí é o humano vendo, é o olho do homem enxergando, o homem vendo as limitações. Porque é interessante que quando Deus olha para a gente, Deus nos vê de uma maneira diferente mesmo. Porque Ele coloca em nós o seu Espírito Santo, nos cobre com o sangue de Jesus e já não nos vê como éramos. Que coisa tremenda, irmãos. Deus olha para mim, olha para você e certamente você está me vendo do jeito que eu estou aqui, mas no mundo espiritual eu estou coberto pelo sangue de Jesus, você está coberto pelo sangue de Jesus. Você talvez era um bastardo, filho de não sei quem, mas agora é filho de Deus, e o teu nome é Filho do Altíssimo. Deus nos dá uma identidade nova em Cristo Jesus, e isso nós precisamos aprender, irmãos. Qual é o meu nome em Cristo? Filho de Deus. E a Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Que coisa tremenda quando nós conseguimos começar a entender como funciona o mundo espiritual. Porque naturalmente, talvez o dia que você aceitou Jesus, continua morando na mesma casa com teu papai, com tua mamãe, ou com a tua esposa, e você continuou na mesma situação financeira, talvez você continuou na mesma coisa, nada mudou naquele momento, mudou a posição espiritual, como o mundo espiritual te vê. E daí então, todas as coisas começam a ser mudadas. Mas eu preciso entender como Deus me vê. Olha o que está escrito em 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Samuel está falando aqui do rei Saul. Não fica olhando para aquilo que todo mundo acha bonito. Como é que pode uma coisinha insignificante dessa fazer alguma coisa, fazer diferença? No mundo espiritual faz, no reino de Deus faz. Aqui o Senhor estava falando: ô Samuel, fica prestando atenção na pessoa, na beleza, na pompa, na circunstância, na estatura. Você percebeu como que o ser humano, ele agrega coisas para poder dizer que ele é o cara? Já percebeu isso? Em todas as áreas, a gente primeiro desenha o bonito, porque o ser humano se impressiona com o belo, com o bem feito, com as coisas de valor. Não, vou comprar um carro, tem que comprar um carrão, né? Porque eu tenho que mostrar alguma coisa. Mas o Senhor estava dizendo para ele, eu vou ler de novo. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O mais importante, irmão, é que sejamos aceitos pelo Senhor. E aí o texto explica: porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem se impressiona com a aparência.
O homem vê o exterior, porém o Senhor, o interior. A parte mais importante da sua vida não é o que você aparenta, é o que você é no teu íntimo. É aí onde Deus te promove, onde Deus te abate, onde Deus te resiste, onde Deus te lança, é aí, é no seu interior. Todo o processo de Deus na nossa vida vai começar de dentro para fora, não de fora para dentro. Deus não precisa e não está interessado em nada do que temos, irmãos, mas sim naquilo que Ele colocou dentro de nós. Amém, igreja? Se você quiser ir bem na sua vida, podemos aprender aqui com o propósito que Deus tinha aqui na vida de Jefté. Ele nasceu de uma prostituta, pouco importa. Ele não tinha pedigree. Tem muita gente, em Campo Mourão ainda é uma cidade pequena, né? As pessoas ainda se preocupam muito com pedigree. Filho de quem você é? Qual família? Irmão, isso não significa nada no mundo espiritual. Deus quer saber quem você é nele. E o importante é quem nós somos em Deus. O que é que está em nossa vida. Porque quem exalta é o Senhor, e quem abate também é Ele. Amém? Segunda coisa, se você está aqui, é porque Deus tem um propósito com a sua vida. Alguém pode dizer amém? Nós não somos casualidade nem acidente. A minha história é uma história assim. A mamãe tinha 3 filhos com o marido. Fugiu com meu pai. Teve 2 filhos. Fugiu de novo. Teve uma filha. Depois a gente não sabe mais nada. Encontraram ela morta depois de um tempo. Essa é a história da minha mamãe, alcoólica. Se você me perguntar assim, você sabe o que é um abraço de mãe? Eu vou dizer para você, não sei o que é isso, nunca tive. Nossa, pastor, beleza, estou aqui. E tem muita gente falando da sua história e justificando a sua vida hoje por conta daquilo que passaram lá atrás. Esqueça o passado. Siga em frente que Deus tem algo para a tua vida. Muitos homens de Deus, muitas pessoas que foram tremendas na vida, que deixaram um legado violento, tiveram uma história inicial muito ruim. Porém, quando você está em Deus, tudo pode ser mudado pelo nome e pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Deus não olha o nosso passado para decidir o que nós vamos ser lá na frente. Não é assim que Deus faz. Deus pega você do ponto que você está e transforma a tua história, porque Ele tem um projeto contigo. Se você me perguntar, você é contra o aborto, pastor? Sou totalmente contra o aborto. Primeiro, porque é um assassinato. Segundo, porque além de assassinar uma vida, você está assassinando um projeto de Deus, que você não sabe que será. Você não sabe quem vai ser aquela pessoa. Pode ser uma grande pessoa, mas pode ser uma pessoa ruim também. Isso é com um projeto, com um propósito de Deus. Não é que Deus propositou uma pessoa para ser ruim, mas o caminho que a pessoa escolheu, Ele sempre vai nos dar a opção de andar pelo caminho certo. Nós não sabemos nada da vida de ninguém. Deus conhece a minha vida e conhece a sua. Pastor, mas o senhor não sabe quem eu sou? Eu não sei, mas Deus sabe quem você é. Pastor, o senhor não conhece as minhas limitações? Deus não está nem preocupado com limitação de ninguém. Porque Deus é poderoso para capacitar, para exaltar uma pessoa, para mudar a história de uma pessoa. Deus é poderoso para isso. Mas eu tinha que ter uma formação melhor. Tudo isso é muito bom, meu querido. E aconselho mesmo, se você acha que é bom fazer, eu quero dizer para você, eu também acho. Faça, estude, faça faculdade, mas quero dizer uma coisa para você, quem te promove é Deus. Amém?
Quem te capacita é Deus. Porque Deus tem um propósito com a nossa vida. 1 Coríntios 1, 27 e 28 diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. É assim que Deus faz. Porque o poder é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele. Amém? Como pode isso aí ser alguma coisa na mão de Deus? Alguém pode dizer. Pode, porque quando está na mão de Deus, é Ele que tem o poder de transformar, Ele que tem o poder de exaltar, Ele que tem o poder de mudar. Tem gente que fica assim, mas fulano de tal, pastor, está lá na sua igreja, aquele cara era pontinhos, né? Pois é, você vê como que Deus trabalha, como que Deus muda, como Deus transforma. Deixa eu lhe dizer com muito amor, se você se rende nas mãos de Deus e se entrega a Ele, Deus vai te usar, Deus vai te exaltar, Deus vai transformar a tua história. É simples assim, irmão. Nas mãos de Deus, quem não presta começa a ter valor. Quem não podia começa a poder. Quem não era nada começa a ser coisas tremendas nas mãos de Deus. Assim funciona. Esse homem aqui, filho de uma prostituta, Deus usou ele de uma maneira sobrenatural. Alguém diz que ele está em Tobi e lá ele está com pessoas de má reputação, levianas, mas eram guerreiros que andaram com ele, que se ajuntaram a ele e que eles começaram a fazer proezas. E é por isso que nesse momento, de repente, eles chamam Jefté para a batalha. Mas antes de você ser promovido, terceira coisa eu quero que você anote aí. Todo homem de Deus passa por um tempo difícil. Tem alguém que é de Deus aqui? Então você pode saber de uma coisa. Se você não passou, vai passar. E não dá para escapar. A pedagogia de Deus é diferente do homem. Como é que nós aprendemos no reino de Deus? Nós aprendemos de uma maneira, a escola de Deus, na nossa escola você vai lá e é alfabetizado. Aquilo que Deus precisa imprimir em nós, não é na nossa mente, porque a mente absorve conhecimento. Você vai para a faculdade, né? No caso, quando a gente fez teologia, aprendeu sobre Deus, sobre filosofia, sobre tantas coisas. Aprende-se um pouco na faculdade. Mas muita gente que se intelectualizou, ainda que não tem sabedoria. Então a escola de Deus pega a gente e leva a gente lá para o deserto. Fez assim o Espírito Santo com Jesus. Outros homens de Deus na Bíblia passaram por momentos estreitos, difíceis. Passaram por situações complicadas, em que a única coisa que nos resta é confiar e depender de Deus. E passaram por aquilo, um apertado, um momento difícil. Algumas pessoas até questionam a gente, né? E dizem, mas cadê o teu Deus? Meu Deus continua aqui no meu coração. Mas e essa luta toda que está passando faz parte do treinamento. Faz parte do treinamento, irmão. Dificuldade, luta, problema, não ser compreendido, ser desprezado. Foi aquilo que aconteceu com Jefté. Os irmãos dele cresceram, falaram, sai daqui, você não é da minha família, seu filho de uma prostituta. Talvez foi assim que eles trataram ele, se não foi pior. Saia da nossa casa, você não tem direitos aqui.
humilhado, desprezado, ele fugiu. Muitas vezes a gente, quando está no meio da luta, do problema, da dificuldade, literalmente a gente foge da circunstância. Quem vive fugindo nunca vai ter resiliência para encarar no momento da dificuldade. Mas ele fugiu mesmo, foi um momento difícil. Ele não estava ali pronto para receber o tratamento. Foi embora. Momento difícil. Se juntou com uns homens lá de índole complicada. Talvez na nossa linguagem a gente diria, desviou de uma vez. Foi embora. Quis saber mais nada. Ele se afastou de Deus, se afastou da sua família, se afastou de tudo que ele podia ficar firme. Tem horas que a gente não deve fazer isso, mas acabamos fazendo por conta da dificuldade. Tem momentos em que a luta é terrível. Olha que interessante, está aqui em Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E muitas vezes no dia mau a gente não resiste, nós esmorecemos. Aqui foi o caso de Jefté. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós precisamos aprender isso. Porque a luta vem, a dificuldade vem, o tratamento vem, irmãos. Amém? A gente de vez em quando vê um evangelho triunfalista somente. Não, você vai ter vitória, você vai ter vitória. Sim, nós vamos ter vitória, sim. Nós nascemos para vencer. Mas para se tornar um vitorioso, um vencedor, eu preciso aprender que tem momentos na nossa vida que nós vamos passar por muita dificuldade. Por quê? Porque estamos sendo processados por Deus. Amém? Por que esse negócio de processado, pastor? Você já viu alimento processado ou não? Você bota ele lá e faz... Fica inteirinho, né? Inteirinho quebrado. Aquele momento que você fala, nossa, isso não vai dar nada, vai ficar muito ruim. Mas depois que você é processado, preparado, trabalhado por Deus, em que as circunstâncias vêm, você aprende a vencer aquilo, a vencer a tua disposição emocional, começa a ter fortaleza, se fortalece, fica firme, e você começa a olhar para os problemas e você fala, poxa, isso me afetava, hoje já não me afeta mais. É porque você passou pelo processo e começou a aprender como reagir no meio da luta, no meio do problema, no meio da dificuldade. Você não desiste, você não volta atrás, você não foge, você encara firme e sabe que vai vencer em nome de Jesus, porque Deus está contigo e você está com o Senhor. Tudo isso é um trabalhar interno. Nesses anos de crente, eu já vi muita gente começar bem e terminar mal. Sabe por quê? Porque no meio da luta, no meio do problema que é inevitável, na vida de todo crente vai passar pelo processar de Deus. Eu já vi gente reclamar e chorar, lá na empresa que eu trabalho me perseguem porque eu sou um servo de Deus. Dá glória a Deus. Você está sendo processado, você está aprendendo a viver uma vida de cristão mesmo. Você está continuando firme na presença de Deus. Isaías 61:7 diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque depois que você aprende a passar pelas crises, pelos problemas, e você vê que alguém disse que 95% dos problemas que nós sofremos não são reais, são só no psicológico. Tua vitória e tua derrota está aqui, ó. O problema é que eu tenho que aprender a ficar firme na presença de Deus, sem murmurar, sem reclamar, sem arredar o pé. Quanta gente boa eu já vi deixar o evangelho por coisa tola. Por coisa tola.
porque o irmão lá na igreja, porque eu vi fulano, porque o pastor não me cumprimentou, muitas vezes a gente nem vê, né? Porque um lá intrigou com o outro, e aí eu tenho que perdoar, mas não perdoo não. E eu saio da igreja, que não aprendeu a viver o evangelho, não aprendeu a viver a palavra de Deus, não aprendeu a se submeter à vontade do Senhor. Simplesmente sai da igreja, deixa a fé. Tem gente que acha que é grande vantagem sair da igreja. Eu não conheço ninguém que sai da igreja e que fica afastado da igreja, que tem alguma vantagem nisso. Alguns ainda saem de uma, vão para outra, que eu também não vejo grande negócio, porque o problema não é a igreja. Eu me lembro daquela irmã que, terceiro casamento, e ela estava reclamando, pastor, eu vou casar de novo. Como vai casar de novo? Mas não deu certo esse casamento também? Não, 3 casamentos, era o 4º casamento que ela ia ter. Aí você já percebeu que o problema é sempre a mesma? 3 casamentos, e 3 casamentos você saiu, e o denominador comum é o mesmo, é você. Então o problema não são as outras pessoas, é você. Irmãos, entenda isso, e eu não estou falando isso para ofender ninguém. O problema de relacionamento não são os outros, somos nós. Nós somos o problema. Nós precisamos ser transformado, elaborado, processado por Deus, para aprender que certas birras da infância não servem na vida adulta. Tem coisa que nós fazemos hoje, que não deveríamos fazer nunca, mas aprendemos dentro de casa. E só nos prejudica, só nos impede, só nos sabota em tudo que a gente vai fazer. Quanta coisa que Deus vai quebrar, e precisa quebrar, irmão, para a glória dele aparecer. Você vai lá para João capítulo 15, e você vê o Senhor dizendo uma coisa muito interessante lá. Quem não dá fruto, corta. Você imaginou? Jesus falando que se nós não dermos fruto, seremos cortados. Seremos cortados. E a gente fica pensando, mas como que é isso, pastor? Tem gente dentro da igreja que não está no reino de Deus faz muito tempo. Porque deixou de frutificar. E como é que eu frutifico, pastor? Eu tenho que estar ligado na videira. Eu tenho que estar conectado em Jesus. Eu não vou fazer força para frutificar. O que o texto está dizendo é que se eu estou ligado em Jesus, eu naturalmente vou frutificar. Isso é um alerta para a gente. E sabe qual é o prêmio daquele que frutifica? Poda. Eu estou produzindo, pastor. Beleza, então se prepare que vem o machado. Presente de Jesus. Ele falou isso. Se você der fruto, poda. O que é essa poda, pastor? É a poda pela palavra, quando a palavra entra e a palavra tem liberdade em nós, e ela arranca aquilo que não presta da vida da gente, e a palavra começa a transformar, e você começa a interagir com a palavra, e a palavra vai... Porque quem é a palavra? Jesus. Eu tenho que estar ligado em quem? Na videira, irmão. E a videira é Jesus. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando que toda vez que eu me colocar na presença de Deus, para me tornar um canal de bênção, Ele vai me podar, me tratar, me amassar, me processar. Estava indo tão bem as coisas, pastor. Estava uma beleza. De repente, azedou a marmita e a coisa começou a ficar feia. Seja bem-vindo ao mundo dos cristãos verdadeiros. Amém? Mas Deus, antes de me usar, Ele vai me processar. Há muitos anos atrás eu ouvi um pregador, um norte-americano. Ele disse assim: quando você estiver observando alguém sendo usado por Deus, observe o quanto essa pessoa foi quebrada por Deus.
Você acha que quebrar dói? Essa não é uma mensagem de oba-oba, é uma mensagem de reflexão mesmo, de internalizar, de começar a pensar no verdadeiro cristão que eu sou ou não. Se você veio com a expectativa, eu quero receber uma bênção, eu quero dizer uma coisa, Deus quer te fazer uma bênção. E para te fazer uma bênção, Ele vai processar você, para que você não só se torne uma bênção, mas para que você entre no reino de Deus. Agora, eu tenho que estar preparado. Deus podou Davi quando ele estava fugindo de Saul. Deus podou Moisés de príncipe para pastor de ovelha. Olha que promoção. Diga uau. Que coisa, né, irmão? Deus trabalha assim. José, de filho preferido de Jacó, foi para a prisão. Deus estava trabalhando na vida dele. Jacó, de filho rico, para escravo. Deus faz um processo inverso. Agora você lê todos os nomes desses homens, eles marcaram a história, porque eles foram processados por Deus, porque Deus trabalhou e forjou internamente neles um caráter que glorificava a Deus acima de qualquer coisa. Sabe o que nós gostamos? Nós gostamos de ser glorificado, nós gostamos de ser exaltado, nós gostamos de ser elevados. E Deus não está nada interessado nisso. Deus está interessado que o nome dele seja glorificado na nossa vida. E no que nós glorificamos a Deus? Quando a gente vai e dá fruto. Aí nós damos glória ao Senhor. E para dar glória ao Senhor e para dar fruto, eu tenho que estar vinculado, enxertado, agarrado, preso, comprometido, aliançado com a videira verdadeira que é Jesus. Aí eu vou dar fruto. Aí eu vou glorificar a Deus. E aí eu verei as maravilhas que Deus faz quando alguém está na presença dEle. Entenda isso em nome de Jesus. Deus quer que eu me torne em um canal de bênção nas mãos dEle. Amém, irmãos? Você vai passar por momentos difíceis, mas Deus está te trabalhando. Quinta coisa, a minha hora vai chegar. A hora de todo mundo na presença de Deus chega. Diga comigo, paciência. Deus vai treinar isso em nós. Não precisa ter pressa, irmão. Paciência. Paciência, perseverança. Deus, Ele é o dono do tempo. Tudo está sob controle de Deus. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus está dizendo para essa igreja que Ele colocou uma porta aberta, porque ela foi fiel à palavra. Depois você medita em João capítulo 15, capítulo inteiro. Você vai encontrar um versículo que está dizendo assim que se eu permanecer no Senhor e a palavra do Senhor permanecer em mim, tudo o que eu pedir a Ele, Ele vai fazer, para que a minha alegria seja completa.
mas eu tenho que permanecer nele. E aqui em Apocalipse o Senhor está dizendo, tem uma porta aberta diante de você, porque você foi fiel à palavra, você permaneceu na palavra. Quem é a palavra, irmão? A palavra é Jesus. Quem é Jesus, irmão? Comparando aqui no capítulo 15 de João, ele é a videira. Quem somos nós? Nós somos os ramos, que por estar nele, frutificamos espontaneamente. O problema é que nós temos que estar em Cristo, permanecer na sua palavra. A Bíblia diz uma coisa a meu respeito, eu preciso entender o que a Bíblia está dizendo e tenho que obedecer o que a Bíblia diz. Isso é uma decisão minha. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que no momento certo as coisas vão acontecer. Amém? Amém? Foi assim com Jefté. Eles chegaram lá e falaram, ei Jefté, chegou a hora. Mas espera aí, vocês me rejeitaram. Não, mas nós precisamos de você. Você é um homem valente. Reconheceram a valentia dele, reconheceram o valor dele. Tem muitas vezes na vida da gente que Deus nos coloca exatamente na obscuridade. Sabia disso, irmão? Ninguém te enxerga, ninguém te vê, ninguém sabe quem você é, só Deus, porque Deus está provando o teu coração. Ele não quer te exaltar. Deus não quer, Deus quer deixar você quietinho lá. Mas eu tenho que ser importante. Deus fala, não, você não. Importante é me servir, é estar em aliança comigo, fazer minha vontade. Isso é importante. Você está me entendendo bem, irmão? Amém? Glória a Deus. E eu preciso compreender esses valores e esses princípios, como Deus trabalha. Quando Deus começa a trabalhar a minha vida, você pode ter certeza, ninguém pode te ajudar. O que você está falando, pastor? Eu vou te explicar. O tempo de Deus é perfeito, irmão. Quando Deus fecha a porta, ninguém pode abrir. Pode vir pastor, bispo, apóstolo, pode vir quem quiser. Foi Deus que mandou fechar a porta. Acabou. Você pode espernear, mudar de cidade, de igreja, de país, de nação. Tem muita gente que faz isso, né? Quando a coisa aperta, o tempo não chegou ainda, ele quer apressar o tempo, ele muda de igreja. Quem sabe se eu mudar de igreja, apressa o processo. O mesmo Deus que opera lá, opera aqui, opera cá. Não adianta ficar correndo. Não adianta. Deus fechou a porta. E se Deus fecha, Ele fecha. Pô, fica quieto que é melhor. Aguenta a pressão. Fica tranquilinho. Que vai chegar o tempo do teu livramento, da tua libertação, do teu milagre. Vai chegar o tempo da tua vitória. Não é ainda. Fica calmo. Tem hora que Deus começa a dar vitória e você fica, nossa, mas eu sou o cara mesmo, hein? Já pega o peitinho de pombinha, né? Guru, 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 né? Aí Deus fala, tá com o peitinho muito estufadinho. Vamos murchar isso aí, porque está demais. Bota você no anonimato. Sabe que tem gente muito boa, mas que age fora do tempo. Eu tenho que aprender a discernir os tempos de Deus. Tem muita gente precipitada. Quando Deus falou comigo que eu ia ser pastor, sabe quando foi? Há 40 anos atrás. Eu comecei o meu ministério pastoral com 35 anos de idade. Estava fazendo as coisas na igreja, trabalhando, tudo. Eu aprendi a me submeter. Olha, irmãos, não tem noção do que eu passei. Antes de Deus exaltar, Ele vai tratar. Alguém diga amém? Amém? Pastor, mas eu queria ser um cara top. Quer mesmo? Então se prepara para a pressão. Porque Deus vai amassar o barro. Deus vai socar bem socadinho. Até você parar de gemer. Quando você parar de gemer, você começa a dar glória a Deus. Daí você para de gemer, você não reclama mais, você não murmura. Você fala glória a Deus. Vem outra, você fala glória a Deus. Aí vem outra, você fala glória a Deus. Aí Deus é que vai decidir, né? Então agora chegou o tempo de abrir a porta.
que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. É trabalho assim, irmão. De vez em quando a gente vê um irmão angustiado, sofrendo. Aí você fala assim: o que eu posso fazer? E você não pode fazer nada, a não ser orar só. Não mete a mão, que vai dar problema. Eu queria ajudar esse cara que está lá dentro do grande peixe. Não ajuda não, porque Deus é que está cuidando, Deus é que vai levar, Deus é que vai conduzir, Deus é que vai tratar. Vai pregar para os ninivitas. Eu disse: vou nada, vou para Tarsis, vou para a Espanha, mas Nínive é para cá, mas eu vou para lá. Vai, né? Aí os marinheiros perceberam que tinha alguém se movendo fora da vontade de Deus ali. Escute o que eu estou falando para você. Por que Deus quer nos ajustar? Porque muitas vezes a gente se move pela nossa própria carne, pela nossa vontade, e nos movemos fora da vontade de Deus, e Deus precisa que a gente seja lançado fora do barco. Tem muita gente sofrendo, sabe por quê? Porque está no barco onde tem alguém fora da vontade de Deus. Ninguém vai falar aleluia? Nem glória a Deus? Um princípio, não é o assunto que eu estou falando, importância no casamento, né? Quando duas pessoas têm concordância, vão para a mesma direção. Não tem o problema de um estar para um lado, outro estar para o outro. Porque quando isso acontece, sabe o que acontece, irmão? Dá um choque de propósitos. E Deus tem que corrigir essa coisa. Eu preciso entender que o mover de Deus é que tem que prevalecer na minha vida. A direção de Deus é que tem que prevalecer na minha vida. Pastor, eu estou fazendo certinho. Então Deus não vai me podar. Vai, tem coisa aí que precisa ser mudada. Aí Deus vai dar uma... vai tirar um galho estranho, está querendo nascer. Porque você já viu que tem galho que não dá fruto ou não? Sim ou não? De vez em quando começa a nascer em nossas vidas uns galhos assim meio estranhos, que não dá fruto nenhum. E Deus fala assim: vou cortar esse negócio aí antes que estrague toda a planta. E vai e mete o facão. Amém? Que tipo de galho? Orgulho, presunção, arrogância, insubmissão, rebeldia, teimosia, obstinação, e aí vai. São os galhos muito esquisitos que acontecem na vida. Homem particularmente gosta desse negócio, de ser o tudão. Já viu isso ou não? Eu conheço muito tudão que não hoje não é mais tudão. Por quê? Porque Deus precisou quebrar. Tentou cortar o galho, estava tão duro que ele precisou quebrar o galho. Está me entendendo ou não? Deus quebra galho também, irmão. Mas não é naquele sentido que nós temos por aí, não. Deus quebra o galho para poder podar. Por quê? Porque muitas vezes a gente é muito resistente, muito endurecido, não se dobra de jeito nenhum, e Deus precisa fazer algo diferente. A verdade, o resumo dessa palavra, que eu já estou encerrando. Não consigo ver o horário lá. Ok, já vi. As pessoas, sexta coisa, as pessoas que te desprezam, amanhã vão glorificar a Deus pelo que Ele fez na sua vida, se você permanecer firme. Está entendendo? Você já se sentiu um zero à esquerda alguma vez? Eu também. Sabe quando você chega num lugar e todo mundo olha assim e fala... Tem muita gente que subestima o propósito que Deus tem na nossa vida, na sua e na minha vida. Tem muita gente que zomba do propósito de Deus. Mas fique atento para você entender o que Deus está falando contigo. E saiba de uma coisa, que o que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Mesmo que você esteja no período agora do processo, Deus vai te fazer passar pelo processo. Se você passar bem pelo processo, Ele vai te exaltar.
Porque o processo muitas vezes é um período de humilhação extrema. Passa vergonha, humilhação, zombam da tua cara. Passa alguém do lado e diz, eu tenho, você não tem. Não é? Você fala, puxa, é verdade. Momentos de dificuldade, momentos de luta, não se abata. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mateus 23, 12 diz assim, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Diga glória a Deus. Que é assim que Deus trabalha. Orgulhosão, ele... E eu preciso entender isso. Como é que é esse negócio, pastor? Se eu me exaltar, porque a gente se exalta na presença de quem? Das pessoas, não é verdade? A gente quer se mostrar para quem? Para pessoas. A gente quer ser o tal para quem? Para as pessoas. Não sei se você conhece a pirâmide de Maslow. Conhece? Alguém conhece? A pirâmide de Maslow? Não? Sim ou não? Sim? Uma das necessidades principais do ser humano é ser reconhecido. Então, por que um cara faz uma casa gigantesca numa cidade, uma casa milionária, sendo que ele não precisa daquilo? Para mostrar que ele tem a maior casa da cidade. Por que o cara tem que andar com um carro de R$1 milhão? Ele tem que mostrar que ele é melhor do que todo mundo na cidade. Como se o melhor estivesse equiparado a ter coisas. Você está me entendendo? Isso é uma questão de ego. A pessoa está se exaltando, está se promovendo. E a Bíblia diz que aquele que se exalta vai ser humilhado por Deus. Tem o tempo que Deus vai tratar isso. Porém, aquele que se humilha perante quem? Perante os homens. Então, deixa eu te explicar uma das coisas sobre se humilhar. Quando alguém te fala alguma coisa, você diz, sim, senhor, vou fazer, deixa comigo. Simples, né? Para um orgulhoso, independente, que manda na sua própria vida, não é fácil. Estão me entendendo? Mas quando você se humilha perante os homens, Deus te exalta perante os homens. Não porque você está buscando a exaltação, não. É porque Deus simplesmente vai evidenciar quem é que está na tua vida. Como é que Deus trabalhou, o milagre que Deus fez, como Deus tirou você daquela situação e colocou você em outra. Amém? Pode ficar tranquilo, isso quem exalta é Deus, você não precisa se exaltar. Deus exalta os que se humilham na presença dEle. Amém? Fique tranquilo, irmão. Tiago 4,10 diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Glória a Deus. 1 Pedro 5,6 diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deixa eu explicar o que significa a palavra tempo oportuno. No original, no grego, é a palavra kairos. Essa hora aí do relógio é cronos. Kairos é o tempo de Deus. A palavra para hora é cronos. Cronograma, vem aí a palavra cronograma, cronômetro e essas coisas todas aí. É o tempo normal, natural, estabelecido. Mas o tempo de Deus é o tempo kairos, a vontade clara, específica de Deus para a sua vida. Esse tempo vai chegar para aqueles que se humilham na presença do Senhor. Jefté foi orar ao Senhor, no versículo 11, então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo e pôs por cabeça chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Sabe o que significa isso? Leve tudo ao Senhor em oração.
e Deus vai te exaltar. Amém, igreja? Eu quero orar pela sua vida, para que possamos viver tempos de vitória. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Se alguma coisa está acontecendo difícil, ore. Se está indo bem, ore. Amém? Se você precisa de algo, ore. Se você está bem abastado, ore. Para você não se exaltar, não achar que você é o tudão. Nós temos que buscar ao Senhor em todo o tempo. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Coloca a mão na altura do coração. Quero orar por você. Pai, estamos diante do Senhor e oramos em nome de Jesus e pedimos que a Tua graça nos alcance. Tire de nosso coração qualquer ideia equivocada de quem nós somos. Que Teu Espírito Santo trabalhe em nossa vida de maneira tal, Senhor, que possamos aceitar o Teu agir, o Teu tratar e todas as coisas ao nosso redor. Que saibamos a hora de reagir, que saibamos a hora de nos levantar com uma indignação interna a respeito daquilo que estamos vivendo. Muitas vezes temos nos colocado em problemas que nem o Senhor nos levou até lá, mas temos nos colocado em problemas porque agimos mal, em desobediência à Tua palavra, em distanciamento do Senhor. Muitas vezes estamos isolados, nos sentindo inseguros, com medo, desrespeitados, desprezados, humilhados, porque equivocamos a nossa atitude, Senhor. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, para sabermos como proceder, para discernirmos o tempo certo das coisas, os tempos do agir do Senhor e os tempos do quietar do Senhor. Pai, que Teu Espírito nos dê, Senhor, sabedoria e capacidade, para entendermos o tempo do Senhor em nossa vida. Aquele que está, Senhor, passando por uma situação aflitiva, eu peço em nome de Jesus que a Tua misericórdia venha sobre essa vida. Pode ser uma situação aflitiva financeira, emocional, psicológica, familiar, pessoal, não sei, Pai, não sei, mas o Senhor sabe. Alcança a vida que necessita agora da intervenção da Tua misericórdia. Move os céus, Pai. Manifesta a Tua glória e Teu poder em nome de Jesus. Oramos a Ti, Senhor, pela igreja, pela vida dos nossos irmãos. Nós temos passado esse tempo de pandemia, Senhor, esse tempo de muita insegurança, incerteza, alguns inclusive duvidando da sua própria fé. Outros duvidando de si mesmos, se vão conseguir vencer essa batalha. Mas a Tua palavra nos assegurou, Senhor, e nos assegura esta noite, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e que a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Pedimos em nome de Jesus, abre portas em nossa vida, e fecha portas em nossa vida, Senhor, se necessário for. Vem Espírito de Deus, vem, Senhor, vem com Tua glória e com Teu poder, Pai. Renova a fé do meu irmão, da minha irmã, renova a fé dessa família. Vai, Senhor, nesse lar agora. Senhor, toca a vida desse homem que está em profunda dúvida, angústia de alma. Faz cair de novo as lágrimas nesse rosto, nesse coração, meu Deus. Pessoas que estão distantes do Senhor há muito tempo, que esse seja um tempo de abrir a porta no mundo espiritual. Deus, intercedemos pela nossa cidade, intercedemos pelo nosso estado, pela nossa nação, intercedemos pelo mundo, que a Tua vontade, Pai, prevaleça. Entendemos que esse é um tempo, Senhor, que o Senhor tem fechado portas no mundo, mas também é um tempo que o Senhor tem aberto portas do Teu reino. Seja feita a Tua vontade, Senhor, na minha vida, na vida da igreja.
Seja feita a tua vontade, Senhor, na nossa nação, Pai. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Oh, meu Deus, que o espírito de intercessão tome a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Oramos pelos que estão enfermos, Pai, que o Senhor coloque as tuas mãos. O Alexandre que está lá, Senhor, em coma, não sei como ele está nesse momento, mas o Senhor é poderoso para tocar, o Senhor é poderoso para fazer algo sobrenatural na vida dele, Senhor. Como igreja oramos, como igreja clamamos ao Senhor. Aquele que está passando por um momento aflitivo financeiro, clamamos a tua misericórdia. Pai, começa a trabalhar no coração do teu povo, no coração da igreja. Aviva a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Vem, Espírito de Deus. Começa a quebrar fortalezas do nosso espírito, Senhor. Oh, Espírito Santo. E como são preciosos os seus pensamentos. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Trabalha na minha vida. Eu quero ser aquilo que o Senhor planejou. Eu quero estar no centro da tua vontade. Pai, ajuda-me a entender os teus propósitos com a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.